Olá, seja bem-vindo aos Estudos dos Mistérios na Escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre a evolução da raça humana em uma transição planetária, sobre os estudos do 7 princípio hermético de Thoth sobre o funcionamento das pirâmides na Terra. Hoje é a 14ª aula, onde eu irei falar um pouquinho sobre o Brasil, uma parte de Atlântida, né? Então, o que eu achei muito interessante nas minhas pesquisas, e que já faz muitos anos que eu estou buscando informações sobre a evolução da raça humana, é sobre o Brasil, sobre o povo indígena, né? E sobre os geoglifos que existem no Amazonas, Acre, Pará, em Minas Gerais. Então, por causa do projeto de agricultura de subsistência, sobre os silos, o projeto de agricultura que eu estou doando, né? Que estão relacionados aos geoglifos de Minas Gerais. Pelo menos a forma, o desenho, como ele foi desenvolvido. E aí, a respeito de como é que o povo indígena, né, sobreviveu a tantas transformações geofísicas do planeta Terra. Eu fui pesquisando na internet sobre todas a população indígena e como elas estão espalhadas por todo o continente brasileiro. Eu analisei, fiquei pensando, falei, peraí, o Brasil, dentro dos meus estudos, né? O Brasil, ele é uma parte do continente Atlântida, no sentido em que as pessoas, os habitantes de Atlântida vieram para o Brasil. Hoje eu vou estar falando assim sobre estas informações, sobre o nosso povo maravilhoso, esta população maravilhosa que defende toda esta estrutura, todos os vegetais, as árvores, os animais. Há quanto tempo eles estão aqui no continente brasileiro? Então, não se tem assim informações, relatos. Quando é que eles fizeram esta ocupação do nosso Brasil? Há quanto tempo eles estão aqui, né? E o quanto eles não são valorizados. Então, eu estive pensando a respeito de a transição planetária. Então, nesta fase em que nós estamos, pensa bem, nós estamos recebendo informações que vai ocorrer uma transição planetária. E nós estamos aí neste processo em que está ocorrendo vários fatores geofísicos no planeta Terra, e esses fatores estão havendo um comprometimento com todos os continentes, né, que estão localizados no hemisfério norte, também no México, Chile, aonde está tendo um processo de vulcanismo muito intenso, terremotos, maremotos. Como é que este povo, no passado, sobreviveu a toda esta catástrofe? Aonde que foi parar? Fica essa interrogação. Aonde foi parar toda a população do continente de Atlântida? Como que o povo de Atlântida sobreviveu a tantas transformações geofísicas e aonde foram parar os sobreviventes?
Então, analisando, né, está dentro deste contexto sobre sobreviventes, então existem os estudos sobre pinturas rupestres, né, pinturas que existem em várias cavernas, que foram catalogadas, em que eu estive estudando, tem desenhos de 12 mil anos atrás. Aí eu penso, analiso, né? E vou buscando informações. Aí vem geoglifos, também de 12 mil anos atrás. É outra cultura. Os povos de Atlântida, quando que o continente que existia, ocorreu uma outra inversão de polaridade em uma transição planetária que foi mais de 12 mil anos atrás, em que o continente desapareceu. O Brasil, ele é o porto seguro de todo este sistema de um processo geofísico do planeta Terra, em que vários países já estão se preparando para vir para o Brasil, porque sabe de toda essa transformação geofísica que vai ocorrer e já estão se preparando para vir para o Brasil. Então, quantas culturas, quantos povos irão vir para cá? Né? Então, por que pátria amada do povo gentil? Porque o povo brasileiro terão que acolher todas estas pessoas que estarão vindo para este continente brasileiro e dando sustentação para que este povo venha sobreviver a um grande cataclisma. Analisando bem, neste sentido e fazendo-se uma comparação entre o cataclisma que ocorreu desde o tempo de Atlântida até Adão e Eva, o povo da Suméria, né? Aí vi a história dos Vedas, né? Os Vedas, que são vários livros da cultura hindu, né, indiana, e ali falam-se que tem mais de 5 mil anos, mas já estão retratando, falando sobre toda a ciência que nós temos, toda a tecnologia, religião, medicina, tudo que se usa hoje na atualidade. E também através de uma reportagem, eu tive a informação que a NASA utiliza todos os conhecimentos dos Vedas para a inteligência artificial. Então você vai buscando informações. Suméria, Egito, Grécia, Japão e o Brasil. Onde está a história do Brasil? Né? Então, entrou-se nesses estudos meus sobre os geoglifos do Amazonas, os geoglifos do Acre e os geoglifos de Minas Gerais. Então eu estive fechando um círculo, e que esta agricultura de subsistência, que eu canalizei, silos, faziam parte de Atlântida, e que todos esses conhecimentos também sobre a armazenagem de grãos orgânicos para o futuro, que o Brasil será o grande celeiro do planeta. Eu não estou falando da atualidade, mas eu estou falando para o futuro, para ajudar a suprir as necessidades mundiais. Então, este silo, além de ter sido usado pelo povo de Atlântida, ele foi usado no Egito, no templo de José do Egito, que foi um grande governador do Egito.
o segundo homem mais importante do Egito. Então, passaram-se para mim, né, essas informações desta agricultura de subsistência e os silos de José, para que eu pudesse passar para todas as pessoas que tiverem interesse. Então, analisando sobre Atlântida, se esse silo de Atlântida e toda esta agricultura de subsistência foi usado pelo povo de Atlântida e foi usado no Egito, peraí. Aqui, analisando os geoglifos, a forma com que foi projetado é exatamente o projeto de agricultura de subsistência que eu canalizei em 2000 e desde 2009, 2010, 2012, tudo estava prontinho, mas eu não tinha noção nenhuma sobre os geoglifos. Quando eu observei que os geoglifos eram exatamente a agricultura de subsistência, aí eu entendi, eu fechei um ciclo, que os povos, os sobreviventes de Atlântida também vieram para o Brasil. E toda esta cultura chamada de indígenas, que eu acho que deve, na minha opinião, tem que ter muito mais respeito a esta cultura a qual nós fazemos partes, porque eu tenho no meu código genético o sangue o DNA deste povo indígena. O meu avô era um índio. E vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Um alemão era namorado de uma pessoa da família. Ele me viu pela primeira vez. Quando eu abri a porta, ele olhou no meu rosto e falou assim: "Nossa, Índia branca." Desse jeito ele falou: "Nossa, Índia branca." Eu fiquei assim meio espantada e comecei a ligar os fatos. Que o rosto, esta parte aqui, minha, tá? Era do meu avô, que era índio. E por que não defender os nossos índios, né? Toda esta cultura maravilhosa ligada a todos os nossos descendentes de Atlântida e os descendentes de outras culturas que estão aqui no Brasil e que ficaram perdidas em uma transição planetária. Então, são vários seres humanos, né, que passaram por essa transição em cada continente. Então, os Vedas, será que tem mais alguma informação sobre o povo brasileiro, né? Sobre toda a colonização deste Brasil tão importante para o futuro da humanidade? Então, eu estava assim, pensando, hoje eu estou trazendo essas informações também para vocês fazerem uma pesquisa. Onde está toda a história do nosso Brasil amado, né? A pátria amada do povo gentil, toda a cultura indígena. Isso deixou eu muito curiosa, porque você não acha relato, você tem, assim, conhecimentos. Eu vou entrar um pouquinho mais lá na história do Egito, tá? A Biblioteca de Alexandria, ela foi saqueada, roubaram tantos documentos, papiros, e esses documentos levados para Roma, né? E aí? Depois começaram a vir vários, não foi Pedro Álvares Cabral, não. Foi bem antes que eles tiveram o descobrimento aqui, vieram buscar informações deste continente maravilhoso. Porque aqui, eu preciso até encontrar onde está esta informação. Que quando o Brasil não
por Pedro Álvares Cabral, mas teve uma outra pessoa que veio, outros povos que vieram para o continente brasileiro, e aqui existiam gigantes. Falei, epa, cruzou com as minhas informações. Se existia índios gigantes aqui, liga-se com os gigantes da Bíblia, os nefelins. Peraí, então são povos perdidos que ficaram sem ter conhecimentos sobre ciências, se perderam no tempo, no espaço. Agora, os que foram para o Egito, para a Suméria, que foram catalogados, foram registrados, né? E o povo aqui no Brasil? E com uma inversão de polaridade, que eu não vou entrar muito neste assunto agora, só a parte do DNA. Tanto os índios como os índios gigantes que existiam aqui, os povos gigantes, que aqui no Brasil existem pirâmides também, localizadas na linha do Equador, e foram construídas para suprir um pouquinho a conexão a 30 graus sul, uma igreja gótica muito grande, para ajudar nesta conexão entre as pirâmides aí, mas que não vai aguentar muito com a inversão de polaridade e várias inundações e tremores da Terra. Como já se tem outros, tem uma outra finalidade as igrejas góticas, tá? Que foi pedido para ser construído, então tem uma outra finalidade muito importante para a humanidade, mas não para uma transição planetária. As pirâmides fazem parte, então vamos lá. Se existe pirâmides lá em cima, toda a tecnologia que já existia no passado ajudou na evolução e no crescimento estrutural e físico, não só dos índios. Como eu mencionei, lá na Suméria, quem está acompanhando as minhas aulas, tá? Existiu os povos gigantes. E depois os povos com uma estrutura menor, crescimento dos seres humanos, depois uma modificação na frequência do planeta Terra, ocorre-se uma modificação na produção de hormônios e crescimento dos seres humanos. Então hoje nós temos uma estrutura física menor e aqui existiam também seres gigantes, porque DNA funciona igual em qualquer parte do planeta em que as pirâmides atuam no núcleo e na frequência do nosso planeta Terra. Os geoglifos, que foi uma das chaves que eu entendi que cultura de Atlântida, os povos de Atlântida, foram preparados para vir para cá e introduzir todos os conhecimentos sobre como sobreviver a uma transição planetária. Então, todo este trabalho meu de pesquisa sobre os projetos tecnológicos, projetos de agricultura e de subsistência, são exatamente para doar, para poder no futuro ajudar nesta transição planetária. Então fica aqui esse vídeo bem rapidinho. Pensa aí um pouquinho sobre a nossa população indígena do Brasil, esse povo maravilhoso, os descendentes de todas as culturas, porque cada um tem uma forma de falar, um idioma diferente. Quais foram as culturas do passado, né? Se hoje eu falo português, existe inglês, americano, existe indiano, cada um fala num idioma, né? Então, entre esses tribos indígenas, eles falam idiomas diferentes. Então, é esta minha dúvida que eu
estou participando com você apenas uma observação nesta 14ª aula sobre os povos indígenas, uma parte de Atlântida, Brasil, uma parte, um pedaço de Atlântida, aqui, o povo brasileiro. Eu sou uma descendente indígena, também tenho descendência de alemão e italiano. Então, uma miscigenação aqui, ligada a toda essa cultura brasileira, e que nós temos que valorizar este Brasil, que é a base para todas as outras culturas e raças poderem estar aqui neste Brasil e permanecer como nós estamos agora, né? Então, agradeço a sua atenção. Hoje, apenas passando para que você pense, analise, e se tiver alguma informação sobre a cultura indígena brasileira, mas isso, alguma coisa de mais de 5.000 anos, mande uma mensagem para mim no meu e-mail institutofatimazanetti@hotmail.com. Acesse o meu site institutofatimazanetti.com e queira participar do grupo no Telegram Estudos dos Mistérios. E agradeço o seu carinho e a sua atenção. Sou uma consciência pleiadiana, recordando um pouco das minhas vidas passadas, trazendo informações científicas para a humanidade, trazendo informações de Tote sobre os 7 princípios herméticos das pirâmides numa transição planetária. Então, hoje eu estou aqui trazendo esse ponto de interrogação sobre o nosso povo, né? A população indígena ou população que está dividida entre os povos de Atlântida e de todos os continentes, de todas as culturas do mundo, né, do nosso planeta, que se perderam em uma transição planetária. Gratidão, até a próxima, a 15ª aula. Gratidão imensa.